Olá, malta, sejam bem-vindos ao sexto episódio da nossa Talk Time. Novamente recebemos a Márcia aqui no nosso episódio. Ela hoje vem debater alguns temas connosco, nomeadamente vamos falar um bocadinho de tudo sobre o número da Covid-19, que tem aumentado em Portugal, a situação do Trump com a Covid e como é que isto vai impactar as eleições dos Estados Unidos. Vamos também falar um bocadinho da cultura, nomeadamente a Caixa de Alfama, que veio celebrar os 100 anos da Amália Rodrigues, onde muitas das vozes de cantores vieram dar voz a ela mesma. E vamos falar também sobre uma bailarina portuguesa que foi nomeada para os prémios Swan nos Países Baixos. E é basicamente isto que vamos falar hoje. Vamos começar então pelos números da Covid em Portugal, porque ontem tivemos 968 casos, penso eu, ou 963. O que é que tu tens a dizer em relação a estes casos? Porque já da semana passada ou há 2 semanas tu disseste-me que estes casos eram números escondidos, Márcia. Sim, eram números escondidos. Agora acho. Bom dia, antes de mais, desculpem lá, comecei aqui com o motor todo. Mas pronto, o que eu estava a dizer e como continuo a dizer, dos números que estavam aqui do Covid, isto eram números escondidos. Eu acho que ainda continuam a haver muitos números escondidos por trás disto. Mas o que é que acontece? Nós chegámos a um ponto em que temos que mandar números reais para fora das portas e para o mundo. E facilmente vamos chegar aos 1000 e picos infectados, porque creio que estamos a passar por uma segunda, pelo pico da segunda ou da terceira ou da quarta, sei lá em que vaga que já vamos, disto do Covid. E pronto, e a situação disso é finalmente o Trump estar infectado com o Covid-19, não é, Alexandra? Finalmente, como se isso fosse uma coisa boa. Quer dizer, para algumas pessoas é quase como se fosse um castigo por tudo aquilo que ele tem dito ao longo do tempo da Covid e que como estávamos a falar há bocado, fora tipo off-record, de injetar-se com lexívia e tudo mais, completamente à toa. Ainda assim, eu acho que ele não vai aprender da mesma forma que o Bolsonaro também não aprendeu, porque o Bolsonaro também criticou a doença, também ficou infectado mais a família e depois continuou literalmente com o mesmo discurso de sempre. Por isso, pessoas que têm este tipo de pensamento não vai a lado nenhum. Além do mais, tendo em conta que o Trump está com Covid, acaba por ficar sem comício, que é mesmo assim. Porque ele agora está internado, estão-lhe a injetar os tais, como é que eles dizem, os anticorpos, que ainda está em. Fase de investigação. É isso, em fase de investigação. Isto é de manhã. Às 2 da manhã, vá, mais ou menos a hora de Portugal. No Twitter, o Donald Trump vem a anunciar uma reviravolta no pleito presidencial, nomeadamente o tal anúncio de que eles tinham testado positivo para a Covid-19, quando eu digo eles, é ele e a primeira-dama, e que que tinham começado a quarentena e o processo de recuperação e não sei o quê, não sei o quê. É assim, eu não sei se tu viste, mas é assim, o Trump é considerado grupo de risco, por vários motivos. Ele é tecnicamente obeso. E é velho. E é Pronto. velho. Por isso, ainda há bocado Isto, estávamos a aliás, falar. nada contra as pessoas idosas, mas tudo contra esta pessoa em questão, ok? Portanto, podemos usar aqui adjetivos depreciativos para esta pessoa, porque acho que é a melhor coisa que fazemos face ao que ele faz aos Estados Unidos e ao que acaba um bocadinho por transmitir para o mundo, porque tudo o que os Estados Unidos sofre, de uma maneira ou de outra, vai impactar o mundo, não é? Pois, ainda assim, se formos a ver, o Trump acha que tem, e isto vem muito de encontro às eleições, ele acha que com ou sem Covid, com ou sem campanha presidencial ou que ele lhe chamar, ele tem as eleições ganhas. Ele próprio disse que fazer campanhas, ou que o Biden fazer as campanhas era só ridículo, porque ele deu a mesmo a entender que ele já tinha ganho. E logo aí mostra um bocado a ignorância dele e como ele não está preocupado nem com uma situação nem com a outra. Além do mais, depois ele ter testado positivo, ele ter sido internado, os médicos vieram falar, dizer que ele estava em boas condições e que, pronto, ainda assim a imprensa britânica, britânica, americana, veio dizer que o tal diagnóstico que os médicos vieram falar de ele estar em boas condições pode não representar a realidade, pelo simples facto, né? Ele é o presidente, ele não podem estar a dar notícias que cause pânico na população, que é mesmo assim, por mais que haja tipo 50% da população que não goste dele. Ainda assim, o que é que isto vai impactar as eleições? Para ser muito sincera,
o Biden tem ganho muito território no que diz respeito a virar presidente. Eu não sei o que é que tu achas sobre isto, mas... Assim, o Biden está, ou Biden, ou como se pronuncie, está 12 passos à frente do Trump, não é? Portanto, ele, a nível das sondagens e de tudo o que se passa nos Estados Unidos, se fossem hoje as eleições, o Biden ou o Biden ganhava as eleições, não é? E ainda bem. E ainda bem, eu acho que qualquer presidente que venha substituir o Trump será melhor que ele e terá uma mente diferente e não tão poluída quanto ao presidente atual dos Estados Unidos. Em relação a isso que me estás a dizer do Trump, é assim, o Trump vive num mundo à parte, não é? Portanto, ele até podia estar péssimo nas eleições como está, ou nem sequer estar candidato à presidência se ele achar na cabeça dele que ia ganhar. Porque o Trump tem ali um problema psiquiátrico muito grave, deve ser esquizofrénico ou alguma coisa do género, em que ele acredita piamente numa realidade que não é real. Mas ele acredita que isso vai acontecer. É tal e qual como o Bolsonaro. Sim, mas o Bolsonaro é um caso muito mesmo à parte, porque esse ultrapassa qualquer nível de estupidez, ainda consegue ser pior às vezes que o Trump, em certas e determinadas coisas. Assim, eu acho que eles os dois são primos afastados, porque ambos têm quase as mesmas atitudes e têm quase as mesmas reações a certos e determinados assuntos. Ainda assim, temos que falar e comentar o debate que houve entre eles os dois, que foi muito antes de sequer saber se o Trump estava com... Isto foi dia 1, penso eu, de outubro. Não tenho bem a certeza. Eu sei que a notícia saiu um dia depois. Sim. E o Trump-Biden foi literalmente... Foi dia 30 de setembro, Alexandra. Foi dia 30 de setembro. Foi dia 30 de setembro. E a imprensa internacional veio criticar muito o debate deles porque acharam que o debate foi completamente desnecessário, que foi só ridículo, que não teve contexto nenhum, porque foi ataques completamente para lá do que é expectável para duas pessoas que estão-se a candidatar a presidente dos Estados Unidos. Ainda assim, nós já sabemos que nos Estados Unidos estes debates televisivos que eles fazem, muitas das vezes atacam e defendem-se com temas completamente fora do contexto político que vão buscar coisas e assuntos pessoais, e penso que nomeadamente o Biden foi buscar o tema da prima ou não sei o quê do Trump, que andou a publicar o livro sobre ele, que isso também não está a ajudar à campanha dele, se tu fores a perceber. Sim, é assim, não está a ajudar à campanha, mas eu percebo que o Biden, enquanto cidadão americano, que não deixa de ser, não é? Esteja muito revoltado com o presidente. Eu acho, e em certa parte percebo muito bem o Biden, noutra parte não percebo, porque acho que uma pessoa que está à frente de uma campanha política tem que se conter um bocadinho em termos de emoções e em termos de explosividade, não é? Mas eu percebo muito bem a situação do Biden. Eu, se fosse cidadã americana e se estivesse num frente a frente, como ele teve com o Trump, a minha vontade era de os ganar face ao que ele tem feito, não é? Ainda para mais o Trump, que ameaçou atiçar os extremistas nas eleições, não é? Depois do Biden o ter chamado de palhaço, naquilo tão polémico que aconteceu. A minha vontade era mesmo, sei lá, estrangulá-lo, era mesmo matá-lo, por assim dizer. Portanto, eu percebo o ódio enorme que o Biden terá, como os cidadãos americanos todos terão. Portanto, é o que eu estava a dizer, eu percebo em certa parte as atitudes do Biden, noutra parte não percebo. Mas isto é assim, por um lado, eu compreendo toda essa atitude, mas se tu fores a ver agora o Biden nem precisa de muito se preocupar em fazer quase disputa frente a frente com o Trump, porque pelo que se vem dizer é que... É assim, quanto muito agora farão disputa separados por um acrílico, não é? Também exatamente, mas ainda assim não sei se o Trump não bate a bota de vez entre aspas, né? Também não estou a desejar a morte a ninguém, atenção, mas que ele merecia apanhar um susto, merecia, por muitas das coisas que ele tem feito ao longo do tempo. Toda esta situação e toda esta incerteza e confusão do que houve no debate e o Trump ter ganho a Covid-19, agora sim ganho, porque ele literalmente ganha uma coisa nova, ter o Covid-19 e não sei o que mais, ele está impedido de fazer campanha, como é óbvio, e de participar em debates, o que vai de certo modo piorar o seu nível presidencial e a sua presença, e que vai dar muito mais palco ao Biden. Ele já tem uma grande quantidade, ainda há bocado estavas tu a dizer que ele já tem um bom terreno, e se hoje fossem as eleições ele teria ganho com certeza, mas ainda assim
eu não sei se não vai haver uma segunda volta. É assim, o Trump diz que isto vai parar, ou como é que aquilo se chama? Como é que eles dizem? Não faço ideia, eu não percebo muito. À Suprema Corte. Ele diz que isto quer que vá parar, yeah. sim, eles dizem que isto quer que vá parar à Suprema Corte e que deviam ter novos juízes, porque é muito importante. Tipo, o Trump sabe lá o que é importante. Opa, pois, eu acho que ele não sabe, eu acho que ele percebe da coisa, mas ao mesmo tempo é muito extremista em determinadas coisas e eu acho que ele perde por aí. Mas depois também tu vês, há muitos apoiantes do Donald Trump, por isso é que eu estou a dizer, isto, mesmo sem ele fazer campanha ou não, provavelmente, se tu fores a ver, ainda vais ter uma surpresa e vais ter uma reeleição do Trump. E como dizia aos Simpsons e como a Márcia referia, ainda vamos ter o Trump a bater a bota. Sim, Deus queira. É assim, é lá de bater a bota mais dia menos dia, não é? Nós não ficamos cá todos para semente. Ele também não é propriamente novo. Mas, exatamente, mas como prevêem os Simpsons, não é? Que eles são os visionários de tudo. Uma série tão estúpida que eu via quando era miúda, pronto, e adorava, e continuo a gostar imenso dos Simpsons. Eles previam que o Trump fosse reeleito e que depois o matassem, pronto, mas também não é nada de novo nos Estados Unidos, não é? Portanto, isto, presidentes serem reeleitos e depois serem assassinados, tipo, não é nada de novo, nada que os Estados Unidos não estejam habituados. Já tenha passado e que já não tenha acontecido. Pronto, exatamente. Portanto, bem, avançando e que já não acho que haja muito mais para comentar sobre esta situação. Podemos também só aqui referir que isto tendo em conta as eleições de um lado e do outro, também temos as eleições em Portugal aqui à porta. Eu também depois do casamento da filha do Costa. Desculpem, malta, mas eu vou referir isto tudo em todos os episódios. Mas quando é que ela afinal vai casar? Que eu ainda não percebi. Assim, estamos no mês dela, não é? Agora o mês tem 5 semanas, ela pode se casar em qualquer um dos dias de semana. É esperarmos. E é assim se algum dia virar notícia, que eu nem sei se é capaz de virar, se ninguém sabia. Porque eu, pelo menos, não sabia, até tu me dizeres que ela ia casar. Sim, vamos ver como será. Olha, o que é que tu achas que vai acontecer? Só aqui um laminé na coisa, o que é que achas que vai acontecer nas eleições em Portugal? Achas que o Marcelo vai uma segunda volta? Achas que ele ganha a primeira? É assim, eu vou ser sincera. Isto os mídia, antes de dares a tua opinião, só esclarecer aqui uma coisa, que os mídia alteram muitas das vezes e manipulam muitas das sondagens para influenciar a mente neste caso, de quem vota e do povo, basicamente. Por isso eu não sei se isto das sondagens que eles têm andado a partilhar sejam realmente a verdade, mas não sei. Ora bem, é assim, eu sou sincera, eu gosto muito do Marcelo Rebelo de Sousa, mas não sei muito bem explicar o sentimento que tenho, mas tenho ali qualquer coisa pela Ana Gomes. Para já, porque acho que a Ana Gomes é uma pessoa que é uma revolucionária dentro do partido, não é? Portanto, a Ana Gomes não tem papas na língua, diz as coisas como são, não tem aquele filtro de pensar se está a dizer o que é politicamente correto ou não, pensa e diz. Mas e aí acabou. também vem de encontro o André Ventura. Eles chocam muito por causa disso, porque ambos dizem muitas das coisas que o outro não gosta de ouvir. Certo. Mas o André Ventura tem ali uma pinga, e agora vamos entrar aqui numa disputa às duas. Não, o André Ventura tem ali uma pinta de, não direi ditador, porque não é, mas o André Ventura peca muito por ser xenófobo, por ser extremista, porque o André Ventura também não deixa de ser extremista, não é? Portanto, o André Ventura não tem aqui o 40, ele é 880. Sim, ele algumas coisas é um bocadinho, sim. Pronto, em certas coisas ele tem razão, é verdade, muitas das ideias que ele diz, ele tem razão, só que há outras que pronto, coitadinho, navega um bocadinho ali no mundo da maionese, do mundo perfeito. Eu acho que isso bate um bocado em todos, eu acho que todos têm muito esse defeito, mas pronto. Sim, mas pronto, o que é que eu acho que vai acontecer nas eleições? Eu acho sim, e concordo contigo, que vai haver uma segunda volta, porque acho que tanto a Ana Gomes como o Marcelo vão ficar muito, muito taco a taco. E acho que o Marcelo acabará por ganhar novamente, porque o Marcelo é daqueles políticos que nem precisa de fazer campanha política para ter umas eleições ganhas. Assim, eu acho que nós já tínhamos comentado isto num episódio, tu até tinhas dito que o Marcelo é um bom presidente no que toca a dar sorrisinhos e tirar selfies e fazer o papel dele, não tem muito que fazer, quem tem um papel muito mais importante no Estado, e pá, por mais
que saibamos que ele está abaixo do presidente é o António Costa. Ele é que representa quase o país, ele é que faz tipo os milagres todos na nossa economia e tudo mais, né? Não que ele seja o ministro da economia, não é isso que eu estou a dizer, mas que ele controla a maior parte das coisas. E que o Marcelo faz um bom papel no que diz respeito a presidente e tem bons discursos e tudo mais, daí eu achar que também não é muito mal ele ser, ou neste caso voltar a ser presidente novamente e renovar o seu mandato. Ainda assim, não sei se vai haver alguma surpresa nas presidenciais e para ser muito sincera, se houver novamente, ou é entre Ana Gomes ou André Ventura. E mesmo assim? É assim, André Ventura, eu não estou a ver a andar para a frente em termos de segunda volta de eleições. O problema aqui, e isto é, eu vou-te explicar porque é que eu estou a Assim, dizer em último isto. caso, mandem para lá Cristina Ferreira para Cristina Presidente Ferreira da para República, presidente, não é? sim, já Então, é eu acho diretora que da sim. TVI. Ainda assim, eu estive a ver dois sites de notícias completamente diferentes. Eu posso agora aqui referir, por exemplo, na SIC Notícias disseram que Ana Gomes estava em segundo lugar e depois noutro jornal, já não sei qual é que era o nome, disseram que o André Ventura é que estava em segundo lugar e que todos os valores da sondagem que andavam a divulgar estavam todos trocados pelo simples facto de não queriam mostrar que o André Ventura estava em segundo lugar. Percebes? Por isso, acho que há aqui uma falta de, como é que se diz, de organização e de estabilização de quem é que está em segundo, quem é que está em terceiro, a não ser que estejam literalmente alterando os valores todos os dias, mas que provavelmente o André Ventura está em segundo lugar, e eu não acredito que a Ana Gomes esteja, está muito perto, sim, mas que esteja literalmente em segundo lugar, não me acredito. E isso eu posso te garantir, porque se formos a ver, o André Ventura tem ganho muitas, e isto eu não estou a manifestar aqui, tipo, atenção, não é por eu ser militante do partido, que eu estou a manifestar algum agrado ou desagrado do que diz respeito a ele, ou que estou a ser, ou para apoiar, e que tudo mais, né? Mas que temos que ver as coisas como elas são. Chega foi o partido que mais cresceu este ano, e é normal que nas presidenciais ele também tenha crescido. E eu acredito... Normal, um partido polémico tinha que crescer, fosse de que Pois, fosse. pois, de que forma fosse, tinha que crescer. Daí eu estar a dizer. Ainda assim, avançando, para não perdermos muito tempo, vamos falar um bocadinho da cultura em Portugal. Vamos referir agora aqui o Festival de Santa Casa de Alfama, que veio celebrar os 100 anos da Amália Rodrigues. 100 anos, 100 é anos. verdade. E decorreu dia 2 e dia 3. Ou seja, nós estamos a gravar isto no domingo, que significa que correu entre sexta e sábado. A edição deste ano teve metade dos espectadores, como é óbvio, né? Porque já sabemos que não pode haver a quantidade como havia antigamente. Houve todas as medidas cumpridas e tudo mais. Também tivemos alguns dos artistas a dar voz, nomeadamente o Jorge Fernando, Rui Veloso, Marco Rodrigues e Diogo Pissarra. Foram alguns dos que subiram ao palco para recordar a Amália Rodrigues. É assim, é um festival, eu digo-te por experiência própria, eu estive na Caixa Alfama há para aí 5 anos, já não me lembro. Eu lembro-me que na altura tinha ido lá a Gisela João e outros fadistas. É assim, é um festival muito giro porque é muito diferente dos festivais que nós estamos habituados, não é? E é um festival muito português, um festival muito nosso, porque nós somos fado. E é mesmo isso, a nossa cultura está no fado. Lógico que depois surgem outros géneros musicais mais americanados, não é? Mas a nossa cultura e a nossa raiz é o fado. E acho muito bem que se celebre este festival de fado. Agora, não acho bem que se celebre nas condições atuais em que estamos, porque isto corta muito a entrada de espectadores que são amantes e que são apaixonados por este género musical. E isto não foi assim tão contornado e com tantas normas de segurança como dizem, porque o festival decorre aqui perto da minha casa, eu por acaso passo lá todos os dias quando vou à minha mãe, não é? Quando vou ao negócio da minha mãe. E passámos lá no outro dia, eu e o meu marido, e vimos os cartazes e eu até disse assim, epá, vão fazer a Caixa Alfama, não acredito. E quando olho para o terraço, porque aquilo tem tipo um rooftop, entre aspas, não é? Estavam um monte de pessoas todas juntas a passear sem máscara. Portanto, não sei... Exatamente. Portanto, isto voltando de encontro ao primeiro tema abordado, para a semana seremos 1000 e muitos infectados. Pois, pá, olha, novamente, eu entendo que não se deva parar de fazer as coisas, porque se pode fazer as coisas com o maior rigor possível. Ainda assim, é como tu dizes,
Eu estou um bocado 50-50, eu não consigo ter uma opinião que defende só um lado, percebes? Porque eu própria, amante da cultura portuguesa e por mais que dê valor a Portugal e tudo mais, sinto que faz falta ter este tipo de espetáculos, este tipo de festival. Não tivemos os festivais de verão e dá para compensar, ok, não muito, novamente, é como estavas a dizer, é tipo Mel Sudoeste do Tuga mesmo. Ainda assim, pronto, acho que foi bem feito, toda a gente cumpriu, não tiveram os mesmos espectadores, obviamente é impossível ter toda a gente. Se realmente não cumpriram as regras, pelo que tu estavas a dizer, ou das pessoas que tu viste lá em cima não cumpriram, pá, isso cabe a cada um, percebes? Também não podemos ter um segurança atrás de cada pessoa que vá visitar um festival ou que vá para esse festival, dizer, olha, desinfeta as mãos, olha, ou use máscara, olha, mantenha a distância. Cada um tem que ser consciente por si e pelos outros, e parte muito de todo o tipo de festivais, de todo o tipo de cinemas, de todo o tipo de teatros, qualquer sítio que nós vamos para assistir a uma coisa pública, devemos sempre tomar em conta que há outras pessoas que estão lá e que precisam um bocadinho do nosso respeito, por mais que a gente não goste. E eu sei que é chato usar máscara na rua, eu própria não gosto. E espero bem que eles não metam máscara na rua como obrigatória. Só isso que eu digo. Sim, não, é assim, eu acho importante sim e concordo nisso contigo em fazerem os festivais e apoiarem cada vez mais a cultura portuguesa porque nós precisamos muito disso. E o nosso país está a precisar muito de apoio ao nosso turismo, à nossa cultura, de nos apoiarmos uns aos outros, de sermos cada vez mais a nação unida, não é? Que tanto diz o nosso hino. Mas acho que cada português também, e isto indo de encontro ao que tu acabaste de dizer, deve ser consciente das suas ações. Ou seja, por muito que não queiram usar máscara, por muito que não se queiram proteger, ok, mas protejam-se pelos outros. Não é protegerem-se eles próprios. Se quiserem apanhar Covid, acho bem que queiram apanhar Covid, as pessoas são livres de fazerem o que quiserem, mas ao menos protejam-se pelos outros. Não é só por nós próprios, é pelos outros mesmo. Novamente, é complicado, porque depois quando temos pessoas que realmente não dão valor e que não querem saber do outro, que são ignorantes. Olha, ainda há pouco tempo tivemos uma festa com 100 pessoas, ilegal, não sei se viste essa notícia, que a GNR teve que ir lá acabar com o fandango todo. Pá, sim, mas não vais mais longe. Ainda no outro dia também, ao passar pela Ribeira das Naus, ali no Castro, também estava um aglomerado de gente a curtir música iê, todos uns em cima dos outros e a curtirem tipo na maior. Yeah. Portanto, não vais muito mais longe. Yeah, olha, mas concluindo, de acordo com o festival, neste caso quem representa o festival, foi dito que todos os fadistas iriam interpretar pelo menos um tema do repertório da Amália, que foi muito bonito. Celebrar a Amália 100 anos depois, com a direção musical de Jorge Fernando, e que tivemos uma data de vozes do fado e para além do fado, como novamente o Rui Veloso, a Cátia Guerreiro. Cátia Guerreiro não é irmã do Cristiano Ronaldo? Ou eu é que estou a fazer confusão? Não, a irmã do Cristiano Ronaldo é Cátia Aveiro. É isso, olha, mas rima. Deve ter sido por isso que eu fiz confusão. Não, mas não. A mulher tem tudo menos de fadista. Pois. O Diogo Pissarra, tivemos o Marco Rodrigues, Sara Correia, André Amaro e o Jorge Fernando. Foram alguns dos nomes que fizeram parte do espetáculo. Ainda assim, tivemos muito bons artistas. Neste caso, o festival foi exposto e foi feito no terminal de cruzeiros. Tiveram uma data de apresentações, tiveram também alguns discursos e pronto, foi assim o festival. Foi uma coisa muito pouquinha, foram só 2 dias, mas o que interessa foi que foi feita, é o que interessa. Ainda assim, foi feito e com sucesso. Com sucesso, e relembrar o que é bom, o que é português, e que tivemos ótimos artistas e que continuamos a ter ótimos artistas em Portugal e que devemos dar valor ao que é português e aos nossos artistas. Por falar em artistas e falar o que é português, temos uma bailarina portuguesa, Maria Ribas, que foi nomeada para os prémios Swan dos Países Baixos. Sim, mais uma coisa portuguesa numa estrangeirada, não é? Sério. Portanto, aqui também numa notícia que vi, eu honestamente não tinha acompanhado muito esta notícia, a Alexandra que me tinha dito isto nos nossos bastidores,
E eu entretanto fui ver, e diz aqui que a bailarina portuguesa Maria Ribas está nomeada para um prémio Swan da apresentação de dança mais impressionante. Portanto, eu imagino o que é que isto terá sido. Eu, quando tiver um tempinho, eu hei de ver, se houver, um vídeo do brilharete que esta nossa artista deve ter feito, não é? Isto na notícia tem aqui uma imagem de uma bailarina, mas eu penso que não corresponda propriamente ao vídeo da apresentação. Ainda assim, se foi realmente o vídeo da apresentação, foi magnífico. Nós, se encontrarmos por acaso o vídeo e se pudermos colocar, nós vamos deixar no nosso canal de YouTube, quando publicarmos o nosso episódio, vamos deixar lá para vocês verem, quem quiser, ou o link ou o próprio do vídeo embutido no próprio vídeo, assim um bocadinho para vocês verem. Sim, nós não temos só Cristianos Ronaldos no futebol, não é? Temos Cristianos Ronaldos Nem falo nisso. noutras modalidades. Sim, isto foi o episódio de hoje. Nós tentámos manter muito simples, muito pequeno. Tentámos falar não muito da Covid, porque acho que é um tema que já basta a gente ouvir todos os dias nas notícias. Tentámos falar um bocadinho da cultura portuguesa, porque às vezes fica assim um bocadinho mais à margem do nosso conhecimento e todos nós não ligamos muito a isso. Ainda assim, nós esperamos que vocês tenham gostado. Podem seguir a Márcia, ela vai estar sempre identificada nos nossos posts, tudo mais. Não se esqueçam também, para quem ainda não ouviu, ouvir o primeiro episódio da Coffee Time, que saiu dia 2, estou toda trocada. Vocês vão amar, está o máximo. É porque, é assim, por mais que vocês não achem piada ouvir 55 minutos de conversa, não é uma conversa qualquer, é uma espécie de entrevista em que eu entrevistei a Margarida George, ela tem formação em alimentação. Eu penso que é um tema pertinente para toda a gente, por isso vão lá ouvir, deixem o vosso feedback no nosso Instagram e sigam também a Margarida, participem no curso, vocês até têm, a Margarida até fez o favor de vos dar um código de desconto que está no episódio, para vocês usufruírem do curso. Por isso aproveitem, não percam as oportunidades. E penso que foi isso hoje, certo? Estamos concluídas? Certo, estamos concluídas. Obrigada, malta, por terem assistido ao episódio. Já sabem, subscrevam o canal, sigam a Alexandra, sigam-nos no Instagram, no Facebook, em todo o lado e divulguem muito, que é para sermos mais e muitos. E para termos mais pessoas aqui. É mesmo. Para termos mais pessoas a participar juntamente connosco. Exatamente. Então vá, maltinha, nós vemos no próximo episódio e fiquem bem, protejam-se, be safe e beijinhos e até ao próximo episódio. Tchau!